Olá, seja bem-vindo. Está no ar o Select Oncast. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Select Oncast, o canal de podcast da Select Sires do Brasil. E hoje nós vamos falar de um tema bem interessante para o criador que busca a evolução do rebanho através da tecnologia usando o genoma. Mas antes disso, já curta o nosso canal e compartilhe esse áudio com os amigos. Também siga a Select Sires do Brasil nas principais redes sociais. E quem vai bater um papo com a gente é o Diego Guerra, coordenador de contas chaves e dos programas genômicos da Select Sires do Brasil. Oi, Diego, seja bem-vindo. Tudo bem, Renato? É um prazer enorme participar do podcast, uma ferramenta muito importante que o intuito é atingir muitas pessoas e principalmente aquelas interessadas nessa tecnologia. E o mais bacana desse bate-papo que a gente realiza aqui no nosso canal, Diego, é justamente isso. O criador que está no campo neste momento, ou aí na estrada, né, dirigindo para chegar até a sua propriedade, o nosso representante que também está aí no trecho para buscar os clientes, eles podem ter, durante esses minutos, um pouco mais de conhecimento técnico e um pouco mais da história da Select Sires. E vamos explicar para quem está nos ouvindo a importância desse trabalho, antes da gente começar a falar dos principais objetivos do programa SSGen, né? Como que o genoma chega então na propriedade hoje e por que ele é tão importante? Hoje o principal desafio dos profissionais que trabalham com a tecnologia genômica é deixar ela simples, né? É simplificar todo o processo, principalmente o início e até o fim, que é a interpretação do resultado. Então esse podcast tem a função o podcast em si tem a função de simplificar as coisas, né? A gente por trás aqui do microfone tem que ao máximo simplificar os processos. Então a nossa conversa de hoje, ela tem esse intuito. Então, como você mesmo abordou agora, o começo do programa genômico, o programa genômico em si dá uma conotação muito técnica, né? Mas o começo dele é muito simples, o meio dele é muito simples e o final é muito simples. Então vamos começar, né? Vamos simplificar então para o nosso ouvinte o que é o programa SSGen, qual que é a base dele? O SSGen, a base é genômica, Renato. A base, os dados finais são dados genômicos. E qual que é a diferença de um dado genômico para um outro dado? Nós temos hoje várias formas de selecionar as fêmeas, Renato. Esse é o principal intuito. O programa SSGen é voltado para a fêmea. A gente fala muito em touro, muito em macho, mas esquece a outra parte, os outros 50% que é responsável para formar um novo indivíduo, né? Que são as fêmeas. O SSGen olha para as fêmeas. E olhamos e queremos dados precisos, dados de alta acurácia. Você, produtor, saiba de uma coisa. Você paga nada mais, nada menos pela acurácia. E, Diego, para a gente chegar nesse resultado, tem que ter essa coleta, né? Como que é realizada essa coleta? Vamos explicar então agora para o ouvinte, na prática. Para se chegar ao resultado final do genoma, qual que é a parte do animal, o que é preciso do animal para que isso seja feito? Renato, a coleta de material é material biológico. Tudo que tem célula no organismo e essa célula tem que conter uma informação genética, um ácido nucleico. Então qualquer célula, qualquer tecido que tenha isso. De forma bem simples, hoje a forma mais simples de coleta é o pelo. Muita gente discute qual que é a diferença do pelo para a cartilagem. Basicamente, a quantidade de DNA que sai de uma amostra ou sai de outra. Até você colocou essa questão agora, é importante, aproveitando o podcast. O que eu vou falar agora, ela é uma questão conceitual. Ela não é um ponto de vista, é uma questão conceitual. A diferença do que sai do pelo e o que sai de uma cartilagem ou de qualquer outra parte qualquer outro tecido do animal é a quantidade de DNA. Felizmente, a genotipagem trabalha com pequenas quantidades de DNA. Então, a amostra de pelo, e quando a gente pensa em expansão de um produto, agora saindo de uma parte técnica básica, mas sim pensando em produto, atender um produtor em regiões mais distantes e tudo mais, temos que pensar no tipo de amostra coletada. Eu lá em 2014, quando eu tinha um laboratório genômico, eu optei em algumas modalidades de negócio.
E uma modalidade que foi a principal foi com base no modelo logístico, Renato, por incrível que pareça. Eu tinha que pensar na amostra que eu ia coletar do animal para favorecer agilidade, consistência e, sobretudo, agilidade. Então, hoje a Select Sires trabalha com pelo, porque confere qualidade, confere facilidade ao nosso usuário de destacar isso do animal, em tirar isso do animal. Então é importante a gente ressaltar que o material usado através do programa SSGen para chegar ao resultado é o pelo. E essa coleta, né? Como que é feita essa coleta? Quem que pode fazer? Qual parte? Tem alguma parte específica do animal para retirar esse pelo? Vamos explicar esse pedacinho de uma forma bem básica e bem direta. O pelo é retirado da base da cauda, onde tem uma porção muito grande desse tipo de amostra que facilita o destaque. Você destaca o pelo da cauda do animal. Destaca de baixo para cima, é contra a evolução do pelo, né? O pelo nasce e você vê a queda dele ali naquela parte final, você segura a cauda e destaca o pelo de baixo para cima. Qual que é o intuito desse momento? Por que tem que fazer esse sentido? Porque é só assim você consegue extrair o bulbo do pelo. É ali que a gente extrai o DNA. E é ali que tem uma quantidade... O que é extraído é a quantidade ideal de DNA para rodar a genotipagem. Vamos pensar assim, que a necessidade para uma genotipagem seria só um número, viu, pessoal? É numérico isso, só para a gente ter um exemplo. Precisaria de 10 ml, tá? De DNA. Do rabo ali, daquela parte da cauda, do pelo, a gente tem 1 litro, tá? E da cartilagem a gente tem 10 litros, mas eu só preciso de 10 ml. A diferença, como eu falei, é a quantidade de amostra, a quantidade de DNA que sai. Mas, felizmente, a genotipagem trabalha com uma quantidade pequena que possibilita a gente usar o pelo. E quem que faz essa coleta? É um representante da Select? É o próprio cliente? É um veterinário que atende a propriedade? Tem alguém específico para fazer essa coleta? Legal isso. Quando a gente fala da facilidade do pelo, Renato, ele pode ser destacado por qualquer pessoa. Com o mínimo de informação, o mínimo que eu falo, um folder que a gente possui, uma informação técnica, a gente consegue instruir essas pessoas. Não precisa ser um profissional extremamente treinado. E isso confere agilidade, confere descentralização da coleta. Então o produtor pode coletar, o veterinário, qualquer pessoa que tem esse mínimo de treinamento. Muita gente já é habituada a realizar esse procedimento, porque é o mesmo procedimento da paternidade comum, Renato, que muitas fazendas já realizam ou já realizaram. Importante ressaltar isso, é somente, então, o responsável que for fazer a coleta respeitar as questões de orientação, de cuidados higiênicos, para poder fazer a coleta da forma correta, né? E depois que esse pelo é coletado, ele tem que ser inserido num cartão próprio do SSGen. É isso mesmo, Diego? Isso aí. Quando a genotipagem é organizada pelo nosso time técnico, pessoal, lembrando que isso é um ponto muito importante. Quando vocês, né, os produtores, clientes, quando eles entram em contato conosco, a equipe toda está preparada para posicionar a propriedade nos passos. Qual que é o primeiro, segundo, terceiro? Antes da coleta do pelo, Renato, a Select Sires hoje trabalha de forma muito intensa na seleção dos animais, nas fêmeas dos animais, as fêmeas da propriedade que serão encaminhadas para a genotipagem. Pode parecer muito sem importância, mas para quem conhece genotipagem, a fase pré-genômica que a gente chama, que é conhecer o rebanho e saber quais animais eu vou coletar, olha, eu vou te falar uma coisa, é a fase mais importante da genotipagem. Se esses animais são escolhidos de forma errada, de acordo com qual que é o motivo, de acordo com o motivo da propriedade, eu vou fazer uma amostragem, eu quero os meus animais porque eu vou fazer um programa de embriões. Eu vou descartar os animais. Eu quero usar para um sêmen sexado de altíssima qualidade, né? Então, esses são os motivos. Então, a fase pré-genômica, vou ser sincero, é a parte mais importante. Se começou errado, termina errado.
Então, nesse momento, aí a orientação técnica, o principal objetivo da propriedade, eles são colocados na frente de todo o processo para poder chegar nesse resultado final, né, Diego? Muito importante essa etapa. E depois que é feita essa coleta, esse material é direcionado para um laboratório, como que é feito essa compilação dos dados e como que isso retorna para a propriedade como informação técnica? O pelo é destacado, é depositado num cartão, que o principal objetivo desse cartão é proteger o bulbo do pelo. E depois esses cartões, né, os cartões, se 10, 20, 30, 100 animais, são encaminhados para o laboratório. Tudo isso contido nas nossas instruções. Muito simples, usa os meios mais convencionais de envio de postagem, né, que a gente tem no Brasil. E depois essas amostras chegam no laboratório, junto com uma planilha com os dados de brinco, data de nascimento, raça e sexo, né? Essas amostras biológicas são liberadas para processamento e aí começa as ações internas, né? Extração do DNA, purificação do DNA, a parte em si da genotipagem e depois os resultados. Renato, tudo isso eu falo rápido porque quem trabalha em laboratório sabe o quanto isso é muito tecnicamente trabalhado. Então, se a gente falar que fazer uma genotipagem e entregar o resultado com 60 dias, do meu ponto de vista, é muito rápido. Porque essas amostras, elas são extraídas, o DNA é amplificado, interpretado, né? A informação do DNA é interpretada. Esses dados são encaminhados para os Estados Unidos. Muita gente não sabe disso. É encaminhado para os Estados Unidos um arquivo comum. E esse arquivo é interpretado no banco de dados do CDCB, que é hoje o maior banco de dados disponível para esse fim no mundo, né? E aí, em poucos dias, esse resultado interpretado lá na base de dados dos Estados Unidos retorna para nós. E aí a gente codifica, coloca num layout, que é aquele relatório que todo mundo já está habituado a receber das diversas características que a gente interpreta no rebanho. Maravilha, pessoal. Então vocês entenderam aí um pouco mais sobre o SSGen, como ele é feito na prática, qual que é o objetivo dele para retornar para a propriedade, né? Que leva em conta qual é o principal motivo que o criador quer direcionar o rebanho dele, né, Diego? Importante lembrar também que esse cartão é um cartão especificado pela Select Sires, ele tem toda uma tecnologia para proteger esse pelo com um bulbo para que o material chegue íntegro até o laboratório, onde serão compilados esses dados, enviados para o CDCB e depois retornando aqui para o Brasil, para o cliente, com todas as informações que ele precisa para orientar o acasalamento, o direcionamento do rebanho. Então, pessoal, nós vamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Mais informações a respeito do programa SSGen vocês encontram no site da Select Sires, o www.selectsires.com.br. Diego, eu agradeço a sua participação e em breve espero você novamente aqui no nosso SelectionCast. Muito obrigado. Até mais, valeu, um abraço. É isso aí, pessoal. Mais um programa que chega ao fim. E mais uma vez, se você gostou desse bate-papo nosso, compartilhe com os amigos e siga a Select Sires do Brasil nas principais redes sociais. Select Sires do Brasil, a fonte da melhor genética. Até logo!